Um feliz sábado, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Louvado seja Deus porque podemos estar reunidos como igreja mais uma vez. É o terceiro sábado seguido que nós estamos ainda em quarentena, não temos a possibilidade de estar nos reunindo no templo propriamente dito, no espaço físico aonde sábado após sábado temos a possibilidade de poder estar irmanados ouvindo a palavra de Deus, prestando culto ao Senhor nosso Deus. Mas apesar disso, nós temos a possibilidade de, ainda que à distância, estar reunidos, louvando e bendizendo o nome do Senhor Deus. O culto, ele está sendo prestado da mesma maneira ao Senhor Deus. Então eu quero te pedir que nesse momento você tente canalizar toda a sua adoração, todo o seu amor, toda a sua reverência para com Deus e deixe que a palavra do Senhor toque o seu coração e ao mesmo tempo te ajude a enfrentar esses momentos tão difíceis que enquanto nação estamos vivendo, que enquanto mundo estamos vivendo, que enquanto cidade estamos vivendo, que como povo de Deus estamos também vivendo. Nessa semana, mais especificamente na quinta-feira à noite, tivemos a possibilidade, aliás, na quarta-feira à noite, todas as famílias pastorais da União Central Brasileira, foram cerca de 700 famílias, estiveram reunidas numa videoconferência para orarmos em favor da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso planeta e ao mesmo tempo das nossas igrejas, pedindo para que o Senhor Deus esteja contigo. A cada dia que passa, nós vamos ouvindo mais histórias de pessoas que estão sendo contagiadas com esse terrível vírus e, ao mesmo tempo, de algumas famílias das nossas comunidades que estão sendo abaladas, inclusive algumas perdas já tivemos dentro da família adventista. Nós queremos, nesse momento, nos colocar nas mãos do Senhor, pedindo que Ele esteja conosco e nos ajude a compreendermos aquilo que é a sua vontade no meio dessa grande crise. Eu quero aproveitar para poder te dizer que nem sempre seremos capazes de compreender a razão pela qual algumas coisas acontecem. Mas, obviamente, que a Bíblia, ela relata, ainda que de forma pontual, uma teologia do sofrimento. É isso mesmo. Nós não somos capazes, de antemão, já quero te dizer que nós não somos capazes de poder explicar absolutamente tudo. Mas a Bíblia nos dá algumas pistas para podermos entender por que é que o sofrimento, por que é que situações difíceis acontecem na vida das pessoas aqui nesse planeta. Eu queria hoje gastar um tempo exatamente com isso junto com você. O tema que eu dei para essa mensagem é: em meio à crise, tenha a paciência de Jó. Jó, portanto, será o pano de fundo, servirá como pano de fundo para compreendermos esse tema tão complexo que é o tema do sofrimento. Enquanto muitas pessoas estão passando por situações financeiras difíceis, muitos dos nossos irmãos e ao mesmo tempo de outras pessoas que são comerciantes, empresários, estão quebrando, não sabem o que fazer, muita gente desesperada nesses momentos. Vamos tentar então compreender que tipo de postura o Senhor Deus espera de nós enquanto enfrentamos crises. O texto que servirá como base para o nosso estudo hoje é Jó capítulo 42, verso 2. Eu quero ler esse texto, estou lendo na Nova Versão Transformadora, é uma versão mais contemporânea da Bíblia. E o texto diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Como vamos ler apenas aqui um texto, eu quero repeti-lo para que ele fique bem gravado aí na sua mente, ok? Vamos fazer uma coisa? Eu digo daqui, você repete daí. Sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Ore comigo. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por tua palavra. Queremos te pedir que ela possa, nesse momento, tocar nosso coração, nossa mente, nos ajudar a compreender esse tema tão difícil, tema que tem sido o mais debatido em toda a história desde que o pecado entrou no nosso planeta. Dá-nos do teu Espírito e, nesse momento, de maneira muito especial, fala conosco, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Nós precisamos compreender, antes de mais nada, que as crises elas precisam ser entendidas à luz de um tema que é mencionado na Bíblia, que é a soberania de Deus. Existem algumas pessoas que tentam criar um pano de fundo do grande conflito entre as forças do mal, do bem e do mal, como sendo dois titãs, dois
grandes mestres, dois senhores absolutos, dois deuses que estão lutando um contra o outro para tentar descobrir quem é que vai dominar sobre o planeta Terra. Eu quero que você compreenda que não existe nada mais equivocado do que essa visão. Apesar da Bíblia não dar todos os detalhes a respeito da origem do mal, mas existem vestígios suficientes, pelo menos em 3 textos da Bíblia, Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28 e ao mesmo tempo Apocalipse capítulo 12, onde nós temos a possibilidade de compreender que uma guerra realmente aconteceu no céu. E aconteceu por quê? Porque um anjo poderoso, é bem verdade, líder dos demais anjos, mas um anjo. Isso pressupõe o quê? Que ele é um ser criado, que ele é criação de Deus, que ele é uma criatura de Deus. Esse anjo, ele começou uma rebelião no céu. Sabemos que ele foi tão sutil na maneira de poder agir, que lá em Apocalipse capítulo 12 nós recebemos a informação de que 1/3 dos anjos de Deus se uniram a ele na sua rebelião contra o Criador. Ou seja, você pega todo o conjunto de anjos, que são milhões de milhões, milhares de milhares, miríades de miríades, divide em 3 partes, das 3 partes, uma parte ficou com ele. Então, se você pegar apenas a questão dos anjos, esquece Deus como Criador, como Todo-Poderoso, pegue apenas aqueles que são leais a ele. De 3 partes, uma ficou com ele, ou seja, 2 ficaram leais a Deus. É a primeira coisa que você precisa compreender. Portanto, Deus tem maioria do seu lado. Tem gente que tenta pintar esse quadro dizendo, não, a maioria ficou do lado do rebelde. Não, a maioria ficou do lado de Deus. A minoria ficou do lado do rebelde. 1/3, ou seja, metade do que ficou com Deus ficou ao lado dele, ok? Outro detalhe importante que precisamos compreender, Deus é Deus. Houve uma batalha que aconteceu no céu e quando você vai ler tanto Apocalipse capítulo 12 quanto Ezequiel 28, Isaías capítulo 14, você vai descobrir que os autores bíblicos, eles pintam essa ousadia de Lúcifer ao se colocar contra Deus como uma grande loucura. E a loucura por quê? Porque um ser que foi criado depende do seu Criador para se manter. Deus não colocou na sua criação, ele não colocou uma possibilidade de sobreviver sozinho. Dependemos, para cada batida do nosso coração, dependemos de Deus e do poder vital que flui dele. Cada criatura de Deus, cada mundo criado, tudo, absolutamente tudo depende do poder mantenedor de Deus. Deus não é um ser que criou e deixou que a sua criação vivesse sozinha por si mesma, pelo poder inerente a ela. Não, Deus é um Deus que criou todas as coisas, mas mantém todas as coisas. A sua criação depende de Deus para a sua subsistência. E o texto vai deixar claro que Deus, em sua sabedoria e ao mesmo tempo em seu grande amor, tendo dado livre-arbítrio para todas as suas criaturas, e uma das questões que o livro História da Redenção vai mostrar para a gente é que esse ser criado por Deus, Lúcifer, ele lançou, o maior problema que ele criou no universo é que ele lançou dúvida na mente dos outros seres criados por Deus, dos outros anjos, dúvidas a respeito do caráter de Deus, mencionando que Deus é um tirano cruel, que não se preocupa com as suas criaturas, mas que as mantém em sujeição, que estar em sujeição à soberania de Deus significa que você é um escravo dele, que você não tem liberdade para absolutamente nada, e que se ele tivesse a possibilidade de poder governar, que ele faria melhor do que Deus, mas que Deus é um tirano tão terrível que agora que eles haviam perdido a batalha no céu, eles seriam destruídos. Para que o inimigo tivesse a possibilidade de ser desmascarado e a rebelião não se levantasse uma segunda vez no universo de Deus, Deus permitiu que ele tivesse a oportunidade de mostrar que a sua proposta era uma proposta completamente infundada e de que toda a administração de Deus, toda a sua soberania é baseada em amor. Não é à toa que João, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 8, ele vai dizer: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu quero que você compreenda que Deus não é descrito como um Deus que possui amor. A natureza dele, o caráter dele é amor. Se você puder escolher uma única palavra para descrever Deus, você pode substituir a palavra Deus por amor. Deus é amor. A natureza, cada
centelha da mente divina é amor. Tudo, cada atitude, tudo que ele faz é movido pelo amor. Nós também conhecemos a história. Gênesis capítulo 3 vai mencionar que a rebelião chegou ao nosso planeta. Adão e Eva aceitaram a proposta desse anjo caído, desse anjo rebelde. A partir desse momento, ele tem a oportunidade de colocar em marcha a sua plataforma de governo. Como Adão, que era o governador do nosso planeta, entregou a Lúcifer a possibilidade de poder dominar sobre o nosso mundo, então ele agora, durante um tempo limitado, a rebelião tem data para começar e data para terminar. E quem é que estabelece a data? É Deus como soberano. Nós não podemos tirar isso da nossa mente. O inimigo, ele está tendo a oportunidade de poder colocar em marcha a sua plataforma de governo. Mas existe um dia marcado. Quando você vai para a carta de Judas, Judas vai dizer claramente que há um dia determinado no qual o Senhor Deus julgará todas as pessoas, e inclusive os anjos caídos. Há um dia determinado por Deus para que a rebelião termine. A rebelião tem começo, meio e fim. Quem é que dirige todas as coisas? É Deus. Em sua soberania, nada acontece sem o conhecimento de Deus. Bom, pastor, você vai dizer, mas então, sendo assim, tudo que acontece de ruim no planeta é culpa de Deus? Não, você não pode compreender dessa maneira. Deus é um Deus amor e é um Deus que, em seu amor, nos deu liberdade de escolha. Nós escolhemos aquele que governaria sobre nós. E dentro da plataforma de governo do inimigo, estão sofrimento, dor e morte. Se cada vez que o inimigo se levantar para tentar colocar dor, sofrimento e morte, que foi o que nós aceitamos através de Adão e Eva, Deus chegar e dizer, não, isso não. Como é que vai haver base de comparação? Nós aceitamos. Nós demos a oportunidade para que esse ser maligno governasse sobre nós. O próprio Cristo o reconheceu como príncipe desse mundo, mas o reconheceu de que maneira? O príncipe desse mundo já está julgado. Ou seja, o juízo virá sobre ele. Não existe a possibilidade dele poder revogar essa situação. Portanto, o príncipe desse mundo já está julgado. Nessa perspectiva, nós precisamos compreender que existe muita coisa no mundo invisível, como Paulo vai mencionar lá na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 12, ele vai dizer que há uma luta de dimensões cósmicas acontecendo no mundo espiritual. E que toda a nossa energia deve ser canalizada para essa luta. É uma luta invisível, nós não somos capazes de vê-la, mas somos capazes de senti-la. A Bíblia, ela não fala muito a respeito dessa luta. Ela nos dá vestígios de que ela acontece. Por detrás dos bastidores, as forças do bem e do mal estão lutando. Mas também sabemos que no meio dessa luta, apesar de não compreendermos tudo o que se passa dentro dela, em alguns momentos nós percebemos que o inimigo, ele é ousado e ele luta contra os anjos de Deus. Ainda durante o trimestre passado, ao estudarmos sobre o livro de Daniel, nós compreendemos que Daniel estava estudando as profecias relacionadas ao tempo do término do cativeiro de Judá na Babilônia, quando o inimigo, quando Daniel, ele começa a orar e durante 21 dias de jejum e oração, ele está clamando a Deus e pedindo, Senhor, me dê uma resposta, eu preciso saber o que está acontecendo. O Senhor fez uma profecia de que o tempo do fim do cativeiro era agora. Por que nada está acontecendo? Por que ninguém se mexe? Por que as forças coligadas dos médios e dos persas ainda não agiram? Por que não saiu um decreto deixando que a gente volte para o nosso país e reconstrua a nação? Por que, Senhor? O que está acontecendo? 21 dias. Tudo o que Daniel teve foi o silêncio da parte de Deus. Ele não sabia o que estava acontecendo. 21 dias depois, o anjo Gabriel se aproxima dele, garante que ele é muito amado de Deus e que no momento em que ele havia começado a orar, que tinha saído a ordem para que ele viesse dar a resposta. Entretanto, a resposta demorou 21 dias porque o próprio príncipe da Pérsia, uma imagem aqui do próprio diabo, do próprio Satanás, se levantou para poder se opor a ele. Durante 21 dias teve uma luta no mundo espiritual e a luta só terminou com vitória para o lado de Deus, porque Miguel, o grande príncipe, que é uma figura do próprio Cristo, pré-encarnado, veio até a situação e repreendeu o diabo. Quando você olha para a própria carta de Judas, Judas vai dizer para a gente que quando Moisés morreu e foi sepultado pelo próprio Deus, depois de um tempo, Cristo veio para poder ressuscitá-lo e levá-lo para poder viver com ele no céu. E o diabo se opôs
fortemente ao Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus não discutiu com ele, apenas disse: o Senhor te repreenda, Satanás. A gente tem, portanto, alguns vislumbres, alguns momentos em que a Bíblia descortina um pouco daquilo que está acontecendo por detrás dos bastidores. Essas tramas, essas lutas que acontecem, que a gente não fica sabendo. É muito provável que no momento em que chegarmos ao céu, depois do retorno do Senhor Jesus, algumas dessas questões serão explicadas para nós. Momentos que não fomos capazes de compreender, sofrimentos pelos quais passamos, situações de lutas, de crises que enfrentamos, que talvez sem que tivéssemos a menor possibilidade de poder compreender, eram apenas desdobramentos daquilo que estava acontecendo no mundo espiritual. Nós não somos capazes de compreender a dimensão da luta que existe entre as forças do bem e do mal. Entretanto, quando olhamos para a Bíblia e percebemos esses lampejos, precisamos compreender que nada acontece sem o consentimento de Deus. O diabo, obviamente, ele tem uma plataforma de governo, ele tem certa liberdade para poder trabalhar dentro dela, mas existem limites. E quem estabelece os limites, até onde ele pode agir, é Deus. É Deus quem vai dizer: você vem até aqui e daqui você não passa. Você pode agir até aqui, mas daqui para diante não. É Ele quem estabelece os limites. E o livro de Jó vai nos mostrar exatamente isso. Uma outra coisa que nós precisamos compreender aqui é que o livro de Jó, ele exalta a soberania de Deus. Mostra que Satanás não tem autoridade para fazer o que ele bem quer. Como acabamos de mencionar. Tudo passa pela autorização de Deus. Mas nós não somos capazes de entender tudo aquilo que está envolvido nesse processo. A única coisa que sabemos é que nesse pacote de governo que ele trouxe para o nosso planeta, vem um pacote de dor, sofrimento e morte. E que de alguma maneira, nesse acordo que Deus acabou fazendo com ele, para que ele tivesse a possibilidade de colocar em marcha o seu governo sobre a humanidade, ele teria certa liberdade. Liberdade essa dada pelo próprio Deus. Por que é que em algumas ocasiões o Senhor Deus responde e faz um milagre e livra os seus filhos? Por que é que em outras ocasiões tudo aquilo que a gente recebe é o silêncio de Deus? Por que é que em alguns momentos, na própria experiência do apóstolo Paulo, Paulo foi capaz de curar tanta gente que até através dos seus aventais e ao mesmo tempo dos seus lenços lá na cidade de Éfeso, ele curava pessoas e expulsava demônios? Por que é que ele mesmo, depois enfrentando um sério problema, ora 3 vezes a Deus pedindo que o Senhor Deus tirasse o espinho na sua carne, e a resposta de Deus para ele foi: não, mas a minha graça te basta. Eu não vou impedir que esse problema venha sobre você, mas vou te dar poder e força para que você possa vencer. Mas ele nunca soube a razão pela qual o Senhor Deus não tiraria esse tal espinho na carne. Por que o Senhor Deus não operaria em seu favor? Ele que em determinados momentos operou tantos grandiosos milagres na vida de outras pessoas, em outro momento, ele mesmo obteve um não da parte de Deus, sem qualquer tipo de explicação. Precisamos compreender que em sua soberania, o Senhor Deus às vezes age e às vezes ele não age. E ele não tem que dar satisfação para ninguém, porque ele é o Senhor Criador do céu e da terra. Tudo que nós temos hoje no nosso planeta foi escolhido por nós mesmos. Deus nos deu o poder, o maior poder do universo, que é o poder de escolha. E nós escolhemos entregar o domínio desse mundo para o inimigo das nossas almas. É por isso que lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, Lucas vai relatar o momento em que Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu. Eu vi ele caindo do céu. E mais adiante, e Jesus vai dizer, quando os discípulos perguntam quem era o responsável pelo mal e pelo sofrimento do nosso planeta, e Jesus vai dizer: um inimigo fez isso. Portanto, o inimigo é o responsável pela dor e pelo sofrimento no planeta. Entretanto, ele só pode agir até os limites que são estabelecidos por Deus. O que mais incomoda o ser humano, enquanto tem que viver a realidade do sofrimento aqui no nosso planeta, é que na maior parte das vezes o Senhor Deus está em silêncio. Ele não nos dá explicações. Ele não nos diz as razões pelas quais ele agiu ou deixou de agir. Porque é que enfrentamos problemas e dificuldades. Nessa semana, recebemos a informação de que uma querida irmã da região de Cotia, no auge dos seus 46 anos de idade, acabou falecendo, vítima do coronavírus. Não fazia parte daquilo que é chamado de um grupo de risco, foge daquilo que é o padrão, que a maior parte das pessoas tem dito.
que são pessoas com doenças crônicas ou até mesmo com problemas de saúde sérios, na terceira idade, uma pessoa que deixa uma família muito bonita, pessoas que dependiam dela. Aí algumas pessoas talvez vão dizer, mas por que Deus permitiu que isso acontecesse? A gente não tem, você precisa compreender de maneira bem clara que o Senhor Deus, em sua soberania, Ele não dá explicações ao ser humano. Entretanto, Ele faz outras coisas. E a história de Jó vai nos mostrar como é que nós devemos lidar com o sofrimento e com a crise, e ao mesmo tempo como é que Deus age no meio da crise na nossa história para poder nos ajudar a ultrapassar esses momentos de dor e sofrimento. Você conhece a história de Jó? Nos capítulos 1 e 2, nós descobrimos que Jó era um homem íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Eu quero que você compreenda que isso não é uma análise feita por Deus. Deus não faz análise em relação ao ser humano. Deus dá diagnóstico, porque Deus conhece o coração. Deus sabe quem nós somos. Então, quando Deus diz que uma pessoa é de um jeito, ela é. Portanto, o livro de Jó vai começar dizendo que ele foi o melhor da sua geração. Ele foi o homem de coração mais puro, mais temente a Deus da sua geração. E isso é uma situação realmente que chama a nossa atenção, porque um indivíduo que foi contemporâneo dele foi o próprio Abrão. Eles não viveram na mesma região. Abraão estava vivendo na cidade de Ur dos Caldeus, depois acaba saindo dessa mesma cidade e acaba seguindo para a terra de Canaã, enquanto ele estava vivendo nas regiões da Arábia. Não sabemos exatamente aonde é que era essa região da Arábia, sabemos que não é aonde hoje se encontra a Arábia Saudita. No período já do período intertestamentário, o período dos 400 anos mais ou menos antes da vinda de Cristo Jesus, a região que era conhecida como Arábia era aquela região onde hoje se encontra a Síria. Aquela região toda ali era mais ou menos conhecida como Arábia, onde hoje se encontra a Cisjordânia, naquela região ali. Não sabemos se era por ali que Jó morava ou não. A Bíblia simplesmente vai dizer que ele vivia nas regiões da Arábia. Ninguém era tão rico quanto ele. Ele tinha uma família maravilhosa. Era um homem que temia Deus, se desviava do mal. O próprio autor do livro de Jó, cremos ter sido o próprio Moisés, vai descrevê-lo dessa maneira. Deus vai descrevê-lo dessa maneira. Até o diabo vai descrevê-lo dessa maneira. Portanto, Jó tinha um testemunho tanto do mundo visível quanto do mundo invisível, de que ele era um homem íntegro, reto, que temia Deus e se desviava do mal. Mas em determinado momento, abre-se um pouquinho da cortina, nós não entendemos tudo que está envolvido nessa situação, mas há um embate, há um momento em que o inimigo se aproxima de Deus. Eu quero que você se lembre, faziam poucos anos desde que o dilúvio tinha acontecido, e a humanidade como um todo já estava se afastando do caminho do Senhor Deus. E quando você vai ler, principalmente o livro Patriarcas e Profetas, de Ellen White, a gente vai ter a noção de que parece que o inimigo está sugerindo na conversa com Deus que a humanidade agora estava toda junto com ele, longe do caminho do Senhor. Que o ser humano não queria esse negócio de ser de Deus, eles queriam mesmo era estar com ele. No meio dessa luta entre as forças do bem e do mal, a menos que Deus destruísse tudo de novo, ninguém ia querer ficar com ele. E Deus, no meio disso tudo, faz uma pergunta: mas você viu meu servo Jó? Não tem ninguém na terra semelhante a ele. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. E a partir agora, desse momento, desse diálogo entre Deus e o diabo, na frente de todos os representantes dos mundos criados por Deus, porque era uma reunião dos representantes dos mundos criados por Deus, todos aqueles que representavam os diversos povos criados por Deus, espalhados pelo universo, estavam por lá. E o inimigo, em sua arrogância, em sua petulância diante do Criador do universo, lança-lhe em rosto que ninguém quer ficar com Deus. E ele vai acusar Jó de duas coisas. Em primeiro lugar, de ser interesseiro. Ele só servia a Deus porque Deus o cercava de todos os lados, não deixava que ele pegasse nem sequer uma doença, nem um resfriado. E ao mesmo tempo que tudo que ele fazia prosperasse. O cara é rico, o Senhor bota cerca em volta da casa dele, da família dele, dos filhos dele, da saúde dele. Ninguém te ama mais do que a si mesmo. Jó é um interesseiro. E ninguém te ama mais do que aquilo que tem. E ele vai agora trabalhar com Deus exatamente essas duas ideias. E por causa desse embate que está acontecendo por detrás dos bastidores, e diante de um desafio que ele faz a Deus, diante de todos os mundos criados,
Deus, ele permite em sua soberania que o inimigo, que essas fronteiras, esses limites que Deus havia estabelecido na vida de Jó para a atuação do inimigo, que eles pudessem ser um pouco mais alargados. E Deus dá autorização para que a crise viesse sobre a vida de Jó. O que está envolvido no meio dessa situação toda, nós não sabemos. O que sabemos é que a soberania de Deus nunca esteve em xeque no meio dessa situação toda. Mas o texto vai deixar claro que por causa desse alargamento, da autorização que Deus havia dado ao inimigo para poder agir na vida de Jó, Jó passou por 5 grandes crises. A primeira crise que nós encontramos aqui na história dele foi uma crise financeira. Jó foi à falência. Num só dia ele perdeu absolutamente tudo que ele tinha. Todos os seus rebanhos, todos os seus empregados, todos os seus servos, tudo. Sobrou um para poder vir e dar notícia. E dizer para ele, olha, o pessoal veio, roubou todos os seus animais, seus rebanhos, o senhor não tem mais nada, seus servos todos foram assassinados, só sobrei eu para poder lhe dar notícia. A primeira crise que ele vai enfrentar é uma crise financeira. E eu quero que você pare para poder pensar. Eu tenho conversado com muitos irmãos que têm feito contato comigo e dito assim, eu não sei o que eu vou fazer. Estou com o meu negócio fechado, estou com o meu comércio fechado, estou com o meu ganha-pão fechado, minha empresa, a empresa onde eu trabalho está fechada também, nós recebemos férias coletivas, não sei o que fazer. Alguns irmãos, o meu próprio irmão, que é dono de um restaurante no centro de São Paulo, me disse, mano, eu não sei o que fazer. Não tenho dinheiro para poder ficar fechado muito tempo. Como é que eu vou fazer para poder pagar o aluguel? Como é que eu vou fazer para poder pagar o salário dos funcionários? Como é que eu vou fazer para poder pagar água, luz, para poder pagar o gás? Como que eu vou fazer? As portas estão fechadas, não está entrando um centavo. E a gente olha às vezes para a crise financeira e quanta gente no meio disso tudo está completamente desesperado. Eu quero que você compreenda que a primeira crise que Jó enfrentou foi uma crise financeira. E não foi uma crisezinha pequena. Jó foi completamente à falência em um só dia. Ele perdeu absolutamente tudo. Mas ele passou por uma segunda crise, uma crise na família. Jó perdeu num só dia seus 10 filhos. Você consegue imaginar a cena? Um homem que num dia ele tem uma família linda, maravilhosa, filhos que também temem a Deus. Filhos que quando faziam uma festa se juntavam para poder celebrar. Jó sempre consagrava os filhos, fazia sacrifícios por eles, colocava-os na presença do Senhor. Era um homem que mantinha sua família em sujeição a Deus. Filhos que eram tementes a Deus, filhos bons, todos eles crentes. Todos eles tementes a Deus, com conhecimento do Senhor Deus. De uma hora para outra, esses bons meninos e meninas, esses bons jovens rapazes, moças, acabam simplesmente morrendo num desastre. Você consegue imaginar o que é um pai, num só dia, fazendo o funeral dos seus 10 filhos? Perdê-los todos num só momento? Você imagina o que uma crise como essa é capaz de poder fazer numa família? Mas a situação não para por aí. Ele teve ainda uma terceira crise, uma crise na saúde. Jó, ele sofre de uma doença terminal. Ele vai descrever um pouco da sua situação no livro que recebe o seu nome, onde a carne estava apodrecendo no seu próprio corpo enquanto ele ainda estava vivo. Ele cheirava mal, as pessoas caçoavam dele, as pessoas viravam a cara quando olhavam para ele. Ele perdeu o sono, sentia tanta dor que ele gritava dia e noite sem conseguir dormir, para poder conseguir remover o tecido necrosado que estava sobre o seu corpo. Ele senta sobre um monte de cinzas e com um caco de telha ele raspa o próprio corpo. Secreções que estão brotando por toda a sua pele. Ele realmente estava vivendo uma situação terrível. Os médicos o desenganaram. Era uma doença terminal. Portanto, a crise na saúde foi algo inimaginável. Mas ele passa por uma quarta crise, uma crise no casamento. A esposa, diante disso tudo, agora, em primeiro lugar, ela levanta uma acusação contra ele, perguntando o que é que ele fez. Jó, confessa que você fez alguma coisa. O que está acontecendo não é normal. Jó, alguma coisa errada tem na sua vida. Muito provavelmente, dizem alguns comentaristas bíblicos, que ela vai colocar a moral de Jó em xeque.
Será que você não fez alguma coisa escondida que ninguém sabe e Deus está te castigando por conta disso? E para piorar a situação, alguns comentaristas vão dizer que provavelmente a fé da mulher de Jó, ela foi a pico. Ela, na verdade, naufragou na fé. Ela teria se apostatado da fé. É tanto que ela vai dizer para Jó, nega Deus e morre, porque não vale a pena servir um Deus desse. Um Deus que deixa esse tipo de coisa acontecer na sua vida não vale a pena. Portanto, Jó tem agora, além de ter que enfrentar a falência, a perda dos 10 filhos, uma doença terminal, ele ainda conta com a incompreensão da esposa e a apostasia da esposa. Mas se isso não bastasse, ele ainda passa por uma quinta crise, uma crise nas amizades. 3 amigos, realmente amigos, daqueles que são amigos, eles vêm e passam 7 dias sentados ao lado de Jó. Eles simplesmente ficaram em silêncio e choraram ao olhar para Jó, não tinham o que falar. Era uma situação difícil demais. E eles deviam ter ficado em silêncio. Mas quando eles abrem a boca, eles vão fazer acusações falsas contra Jó. Vão dizer que Jó enriqueceu ilicitamente, que Jó era um camarada corrupto, desonesto, que Jó, ele provavelmente ele tinha uma vida dupla. E Jó vai passar agora boa parte do livro que leva o seu nome tentando se defender das acusações dos amigos. Não eram inimigos que estavam acusando Jó falsamente, eram os amigos, aqueles que eram mais próximos. Agora imagina, viver crises como essa de forma isolada já é uma situação difícil. Agora você pega esses 5 pacotes, crise financeira, falência, crise familiar, perda dos 10 filhos, crise na saúde, uma doença terminal, crise no casamento, a incompreensão e a apostasia da esposa, crise nas amizades, os amigos o acusando de forma completamente infundada de que ele havia feito coisas equivocadas. Como é que você enfrentaria 5 crises simultâneas sendo vividas por você? Imagina isso. Jó teve que lidar com essa situação. Entretanto, antes de poder falar sobre o que ele fez e o que Deus fez, eu preciso te dizer que Jó teve um segredo no meio dessa história toda. Jó, em nenhum momento, em meio a essas crises, Jó compreendeu o que estava acontecendo. Ele não foi capaz de entender. Entretanto, a fé na soberania de Deus foi alguma coisa muito clara, mas muito clara mesmo. É tanto que lá no capítulo 19, versículo 25, em meio a tantas acusações falsas que ele estava recebendo dos seus amigos, em meio à incompreensão da esposa, em meio à apostasia da própria esposa, em meio à dor da perda dos filhos, em meio à falência, em meio a tudo que ele estava vivendo, ele vai dizer, eu não sei de nada, mas sei de uma coisa, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará sobre a terra. Eu não sei o que vai acontecer comigo, não sei por que está acontecendo comigo isso tudo, mas eu sei que Deus vive, eu sei que Ele vive, e eu sei que Ele vai entrar em cena, eu sei que Ele vai resolver a minha situação. Portanto, a fé de Jó foi o que fez com que ele fosse capaz de enfrentar essas crises. O que eu tenho reparado ultimamente nesses 3 últimos sábados, quase 3 semanas já que a gente está nessa situação de quarentena, eu tenho reparado que muita gente tem gasto muito, a gente tem tido muito tempo livre, isso é bem verdade. E eu tenho reparado que muita gente tem gasto muito do seu tempo nas redes sociais, compartilhando mensagens e ao mesmo tempo assistindo séries, filmes, etc. e tal, mas pouco tem sido o tempo que tem sido gasto na presença de Deus. Nós precisamos compreender que tem uma crise de dimensões cósmicas acontecendo por trás dos bastidores. E a menos que a nossa fé esteja alicerçada na soberania de Deus, nós não seremos capazes de poder ultrapassar os desdobramentos dessas crises. O que é que Jó fez no meio dessas crises? Bom, a primeira coisa que ele fez foi perguntar a Deus o porquê do que ele estava sofrendo. Quando você vai analisar o livro de Jó, você vai descobrir que ele levantou 15 perguntas a Deus para tentar entender a razão do seu sofrimento. 16 perguntas. Ele faz 16 perguntas a Deus. Entre elas, ele pergunta, Senhor, por que o Senhor não me deixou morrer no dia em que eu nasci? Por que o Senhor não fez com que eu fosse só um aborto? Senhor, por que o Senhor não fez com que o leite da minha mãe secasse? Por que o Senhor não me deixa morrer? Senhor, eu sei que daqui a pouco o Senhor não pode me curar, mas me deixa pelo menos morrer. 16 perguntas ele faz a Deus para tentar entender um pouco do que está acontecendo na história dele. Isso é natural no ser humano. Muita gente tem se perguntado, pastor, por que é que a gente está vivendo essa crise?
Tem alguma coisa na Bíblia que fala a respeito de uma crise como essa? E o que eu tenho mencionado é que nenhuma crise pega Deus desapercebido. Nada do que acontece no nosso planeta pega Deus desapercebido. Aliás, Deus é alguém tão certo daquilo que Ele faz, e ao mesmo tempo, na sua soberania, Ele sabe tão claramente o que vai estar acontecendo, que cerca de 2000 anos antes das coisas acontecerem, Ele mencionou que elas aconteceriam. No seu famoso sermão profético de Mateus capítulo 24, lá a partir do versículo 7 a 9, Ele vai dizer, haverão fomes, terremotos, guerras e ao mesmo tempo pestilências acontecendo em muitos lugares no planeta. Ele está deixando claro, com 2000 anos de antecedência, ele mencionou que essas coisas aconteceriam, que teriam lugar. Nada pega Deus desapercebido. Entretanto, quando a gente tem que enfrentar essas crises, é natural que a gente se pergunte, Senhor, mas por que isso está acontecendo aqui? Por que agora eu vou ter essa dificuldade para poder pagar minhas contas, para poder resolver isso, aquilo, outro? E antes que você ache que essas crises são algo que diz respeito apenas à vida das pessoas, no geral, eu quero que você compreenda que elas abatem todas as famílias. Nessa semana, para você poder ter uma ideia, só para você poder ter uma ideia, o grupo de pastores da Divisão Sul-Americana de Pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, reunido, tomou o posicionamento de poder, diante da crise, a igreja tem que se manter. E é natural, se os irmãos estão em crise, a igreja também estará em crise. 50% das ajudas que nós recebemos nós abrimos mão, nós deixamos de lado. Por quê? Porque é um momento de crise para todos. E eu quero que você compreenda, todos estamos vivendo uma crise. E a menos que a nossa fé esteja completamente alicerçada em Deus, nós não teremos a possibilidade de poder sobreviver a ela. Por isso, Jó, ele vai levantar 16 perguntas para Deus. Ele quer saber, Senhor, por quê? A segunda coisa que ele vai fazer, ele se queixa para Deus. Ele se queixa de Deus e para Deus. Ele vai dizer, Senhor, eu quero que o Senhor entenda a minha situação, Deus. Por favor, eu estou numa situação tão delicada que eu não estou me aguentando, Deus. A minha carne está apodrecendo sobre os meus ossos. Eu não aguento mais isso. A minha dor é tão grande que eu não consigo dormir. De noite eu fico ansiando pelo amanhecer e quando amanhece eu fico ansiando pela noite para ver se eu consigo dormir. Eu não tenho sossego nem de noite nem de dia. E ele vai reclamar dizendo, meus amigos estão me criticando, minha esposa está me incompreendendo, eu perdi meus filhos, perdi meus bens. Senhor, está difícil. Até aqueles que são lunáticos, eles passam e riem de mim. Ele vai fazer 34 reclamações para Deus. Ele vai colocar diante do Senhor cada uma das situações que ele está enfrentando. Não porque Deus não saiba, mas é porque tem hora que a gente está no meio da crise e que a gente precisa compreender que a gente precisa abrir o coração para Deus. A gente precisa falar com Deus, não porque Ele não saiba, mas quando você conversa com Deus, quando você fala com Deus, quando você abre o coração para Deus e diz para Ele o que você está sofrendo, isso de alguma maneira vai acalmar o teu coração, o teu espírito. Quando você olha para o livro dos Salmos, você percebe o tempo todo isso. Os Salmos, em grande parte, são um reflexo de momentos de crise que os salmistas passaram e eles vão reclamar a Deus. O salmista ele vai dizer, até quando, Senhor, você vai se esquecer de mim? Até quando você vai deixar que os meus inimigos vençam sobre mim? Até quando você vai deixar que eu seja perseguido? Até quando você vai deixar que os ímpios prosperem e que eu passe pela derrota? Os salmos são gritos como esses. Jó, ele vai levantar 34 reclamações. O interessante é que você não vê Jó reclamando com os outros. Jó vai reclamar com Deus. E em terceiro lugar, Jó, ele defendeu-se das acusações tão pesadas dos amigos e da esposa. E aqui foi o grande problema de Jó. Porque quando você começa a se defender em meio à crise, enquanto você começa a tentar encontrar explicação para as coisas, enquanto você começa a tentar, aí começou a haver embate entre Jó e os seus amigos. É bem verdade que nada disso resolveu o seu problema. O momento em que ele vai perguntar a Deus o porquê, as 16 perguntas que ele faz, as 34 reclamações, as defesas que ele faz diante dos amigos e da esposa, nada disso resolveu.
Mas finalmente Deus entrou em cena. E Deus reagiu diante da crise de Jó. E Deus, ele vai fazer duas coisas. A primeira delas, ele não vai dar nenhuma explicação a Jó. Deus aparece, olha, parece até engraçado se não fosse tão trágico. Deus aparece a Jó, no meio do redemoinho. E Deus agora, ele vem para poder conversar com Jó, mas não dá nenhuma explicação para Jó da razão pela qual ele tinha sofrido. O que é que estava acontecendo por detrás dos bastidores. Ele não compreende, a gente também não entende por que isso aconteceu. A gente sabe que foi desdobramento da luta que aconteceu entre as forças do bem e do mal nas regiões celestes, no mundo espiritual. Mas todos os detalhes do que aconteceu lá, a gente não sabe. A gente tem uma leve noção, mas Jó nunca teve. Então a primeira coisa que Deus vai fazer é assim, Deus se manifesta, Deus vem, Deus está junto, mas ele não dá explicação. Mas pastor, por que Deus não dá explicação? Porque tem coisa que não tem explicação. Encontrar uma explicação para o sofrimento e para a dor, para os problemas, é dizer que a rebelião tem sentido. A rebelião que se estabeleceu no nosso planeta, ela não tem razão de ser. Por isso o Senhor Deus não explica o sofrimento. O sofrimento, ela acontece, a única explicação que Deus dá é, um inimigo fez isso. Ele é o responsável pela dor, pelo sofrimento, pela morte. Deus não tem nada a ver com isso. A única coisa que Deus faz é estabelecer os limites. Por que em determinados momentos ele alarga esses limites? Por que em determinados momentos ele encurta esses limites? Não sabemos, isso faz parte da soberania de Deus. E pela fé a gente consegue encarar essas situações. Então a primeira coisa que Deus vai dizer para Jó, que Deus vai fazer em relação a Jó, Deus vai mostrar para Jó, eu estou contigo, Jó. Eu estou contigo, mas não te dou explicações. De certa forma, Davi falou sobre isso no seu salmo mais famoso, o Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Entretanto, ele vai deixar bem claro que a presença de Deus é o maior presente que a gente pode ter. Mas isso não significa que nós vamos ter explicação daquilo que a gente daquilo que está acontecendo conosco. A segunda coisa que Deus vai fazer é o seguinte, agora Deus vai se manifestar. E na hora que Deus se manifesta, na hora que Deus fala, ele faz 70 perguntas a Jó. Ó, eu quero te lembrar, ele fez 16 perguntas a Deus, Jó, e fez 34 reclamações. Agora Deus entra em cena e faz 70 perguntas a Jó. 70! Sobre coisas que Jó não tinha a noção. Qual era a ideia de Deus nessas 70 perguntas? Ele vai perguntar, por exemplo, ô Jó, onde é que você estava quando eu estabeleci os depósitos onde eu acumulo a chuva, a neve? Aonde você estava quando eu estabeleci limites para o mar? Aonde você estava quando eu criei o hipopótamo, quando eu criei o crocodilo, quando eu eu criei o processo de gestação, quando um feto está sendo criado dentro do ventre de uma mulher? Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra e os anjos de Deus cantavam? Ele vai fazer 70 perguntas que Jó simplesmente, eu imagino Jó, de olho arregalado e boca aberta assim, Jó não tinha, obviamente, resposta para nenhuma delas. Deus, o que Deus está fazendo através dessas 70 perguntas? Ele está mostrando para Jó que existem mais coisas entre o céu e a terra que nós não somos capazes de poder compreender. Que Deus lida com cada situação, com cada coisa, que Deus tem tudo dentro do seu controle, dentro da sua soberania. Que é Ele quem administra absolutamente tudo. Todas as questões ligadas à humanidade, ao nosso planeta, estão nas mãos de Deus. Tudo no controle do universo está nas mãos de Deus. E às vezes tudo que Deus vai fazer, quando estamos enfrentando momentos de crise, é nos mostrar que Ele está sobre o seu trono, que Ele está sentado no seu trono administrando o universo. João estava exilado na ilha de Patmos. E no capítulo 4 do seu livro, ele está olhando para aquele marzão adiante dele e ele vê uma porta aberta no céu e uma voz que diz, sobe aqui e eu vou te mostrar as coisas que em breve acontecerão. Mas a primeira coisa que ele vê é Deus assentado sobre o seu trono. É Deus assentado sobre o seu trono, tentando mostrar para João assim, João, quem está mandando no universo sou eu. Quem estabelece os limites sou eu. A igreja estava em grande perseguição lá no Império Romano, na época do Império Romano. Tinha crente morrendo todo dia. Mas Deus vai mostrar para João, eu controlo a história, eu estabeleço os limites.
Agora, por que é que naquele momento os limites estavam mais alargados e o diabo estava através do Império Romano conseguindo matar tanta gente? Deus não dá explicações. Ele não deve explicações a ninguém, porque ele é Deus. E quem escolheu o pacote da dor, sofrimento e morte no nosso planeta fomos nós, seres humanos. Deus apenas estabelece os limites. Para podermos entender isso tudo, é apenas pela fé. E quando Deus faz essas 70 perguntas retóricas a Jó, ele faz com que Jó pare de olhar para a sua crise e olhe para Deus. E quando você deixa de olhar para a crise e começa a olhar para Deus, a tua fé se solidifica ainda mais. Você começa a compreender que o Senhor Deus é muito maior do que as crises que a gente enfrenta. Que o Senhor Deus é muito, mas muito superior às circunstâncias, por mais difíceis que sejam. Deus é muito maior. E Jó simplesmente vai reagir. Primeira coisa que que Jó vai fazer é dizer: Deus, eu falei bobagem. Tudo que eu falei, olha, as 16 perguntas que eu fiz para o Senhor para tentar descobrir o porquê, foi tudo bobagem. As 34 reclamações que eu fiz, foi tudo bobagem, Senhor. Não, eu agora que eu te vejo, eu agora sou capaz de te conhecer. Eu agora sou capaz de poder dizer que eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço por experiência, porque no meio da crise o Senhor esteve comigo. Minha história contigo agora vai ser diferente. E sabe o que é mais interessante? É exatamente nesse momento, depois que Deus faz 70 perguntas a Jó. Depois que Deus não dá nenhuma explicação para ele. Deus vai olhar, Jó vai olhar para o Senhor e ele vai dizer as palavras que nós lemos logo no começo da nossa mensagem hoje. Jó capítulo 42, verso 2, onde ele vai dizer assim: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os seus planos. Nesse texto, Jó está mostrando duas compreensões que ele teve a respeito de Deus. A primeira delas está na primeira metade do texto, onde ele diz: sei que podes fazer todas as coisas. Há uma coisa que você precisa compreender. Diante da crise, a gente tem descoberto que a gente não pode nada. A nação mais poderosa do planeta, os Estados Unidos da América do Norte, eles que são a nação mais rica, a nação com o maior armamento bélico, a nação que quando acontece uma crise nuclear no planeta, são eles que vão lá e ameaçam as outras nações e todo mundo tem se vergado diante deles. Um vírus vergou a nação toda. Hoje a maior quantidade de casos de coronavírus no planeta está lá. O presidente Donald Trump, ele estabeleceu uma verdadeira fortuna para tentar minimizar o impacto da crise financeira que está acontecendo por lá. Entretanto, as mortes não param de acontecer e as contaminações também não param de aparecer em todo o território nacional. Nações poderosas da velha Europa estão se vergando diante do coronavírus. Nações como a Itália, nações como a França, nações como a Espanha, Suíça, a Alemanha, nações poderosas, nações com uma condição financeira invejável, nações como a Inglaterra, estão se vergando diante de um vírus invisível aos olhos humanos. A gente está descobrindo nessa altura que nós não podemos nada. Que nós não temos o poder de controlar nada, nem sequer o nosso direito de ir e vir, nós podemos de alguma maneira controlar, porque diante dessa crise agora a gente tem que ficar trancado dentro de casa. Mas o texto vai deixar claro que Jó vai dizer que ele entendeu uma coisa diante dessa experiência que ele teve com Deus. Eu sei que podes fazer todas as coisas, portanto, se há alguém que pode nesse momento estar contigo e te ajudar nessa crise que você está vivendo, é Deus. Nunca se esqueça disso. Deus pode fazer todas as coisas. Se há alguém que pode se manifestar no meio da crise e mudar a tua história, é Deus. E tudo o que ele fizer ou deixar de fazer vai ser lucro. A segunda coisa que ele vai compreender no meio dessa crise: ninguém pode frustrar os teus planos. Jó, ele vai deixar claro que o Senhor Deus tem um plano, tem um propósito, que ele conhece o tempo e a história, que ele age no decorrer da história, que ele é o único que tem o conhecimento antecipado de absolutamente tudo que vai acontecer.
E que no meio dessa história, Ele tem planos para o ser humano, Ele tem planos para o nosso planeta, Ele tem planos para o nosso país, Ele tem planos para a nossa cidade, Ele tem planos para a nossa igreja, Ele tem planos para a liderança da nossa igreja, Ele tem planos para os pastores da nossa igreja, Ele tem planos para os membros da nossa igreja, Ele tem planos para você e para a sua família. Não é à toa que o meu texto predileto, Jeremias capítulo 1, verso 5, vai dizer que antes que eu te formasse no ventre materno, te conheci, antes que saísse da madre, eu tinha te escolhido com um propósito. Deus tem um propósito, Deus tem planos para nós. Nada pega Deus de surpresa. Então você precisa compreender que mesmo no meio dessa crise, o Senhor Deus tem planos. E talvez o Senhor Deus tenha alargado um pouco mais em sua soberania os limites para a atuação do inimigo através desse coronavírus, para que talvez no meio da crise nós tenhamos a possibilidade de nos lembrar que Deus é Deus, e nos lembrar que nós não temos agido para com Deus da maneira como deveríamos. O nosso povo, o nosso mundo tem feito pouco caso de Deus. O nosso mundo tem trabalhado, tem agido, deixando a soberania de Deus de lado, deixando Deus de lado. Os artistas têm feito pouco caso do Senhor Deus. Vejam o que tem acontecido nos últimos carnavais no Brasil. A cruz de Cristo tem sido enxovalhada. A própria presença, a própria figura de Deus tem sido distorcida, animalizada. Eu tenho que dizer a você que não se brinca com Deus. Eu não estou dizendo que é Deus que está fazendo isso, mas talvez Deus esteja alargando um pouco mais a linha de atuação do inimigo nesse tempo, para que a gente tenha a possibilidade de poder lembrar quem é Deus e lembrar quem nós somos. Mas Jó vai dizer: ninguém pode frustrar os seus planos. Deus tem planos para nós, e pela fé nós temos que ter a nossa mente voltada para os planos de Deus. Que planos são esses? Não sei. Como eles se aplicarão? Também não sei. Mas a gente tem que se focar em olhar para Deus. Depois disso tudo, Deus deu a Jó a compreensão desses dois detalhes. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas, eu sei que o Senhor tem planos. Deus restaurou as cinco situações de crise que Jó estava vivendo na sua vida. A primeira restauração que Deus fez foi no aspecto financeiro. Jó, que estava em falência, o texto vai dizer que ele simplesmente se tornou dono do dobro do que ele possuía, de uma hora para outra. Simplesmente Deus o restaurou. Então eu vou dizer para você que está enfrentando uma crise financeira agora, essa crise vai passar em nome do Senhor Jesus. E se o teu olhar estiver fixo em Deus, Ele vai te ajudar a encarar e a ultrapassar essa crise financeira. A segunda coisa que o texto vai dizer, a crise na família que Jó estava vivendo, ele perdeu seus 10 filhos. Mas o texto vai deixar claro que esses filhos eram tementes a Deus, portanto Jó tinha a esperança da ressurreição deles por ocasião do retorno do Senhor Jesus. Mas apesar disso, Deus deu a ele outros 10 filhos. Por que nesse caso Deus não dá 20 filhos? Por uma razão, porque filho você não substitui. Riqueza você perde, bens você perde, e depois você pode recuperar. Agora filho você perde e você não substitui filho, eles são únicos. Portanto, os 10 que o Jó perdeu, ele vai receber de volta por ocasião do retorno de Jesus. Porque na vida do cristão, até a morte é lucro. Pois se vivemos para o Senhor, vivemos, disse Paulo. E se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Até a morte para o justo, ela é lucro. Paulo vai deixar muito claro que morrer é lucro para o cristão, para aquele que tem a sua vida ao lado do Senhor. Mas o Senhor Deus deu a Jó, portanto, mais 10 filhos. Na eternidade, Jó vai estar com 20 filhos. Os 10 que morreram e serão ressuscitados, e ao mesmo tempo, os outros 10 que o Senhor Deus deu a ele. Bom, mas e a sua saúde? Bom, ele foi completamente curado. E o texto bíblico vai dizer que ele viveu 140 anos. E teve a possibilidade de criar todos os seus 10 filhos. Teve a possibilidade de ver os seus netos, filhos dos seus filhos, e ainda os seus bisnetos, filhos dos seus filhos. Portanto, ele foi completamente curado. E a crise no casamento? Bom,
A esposa, com certeza, ela, depois de ver tudo aquilo que tinha acontecido, ela volta para os caminhos do Senhor. O casamento dele é restaurado. Bom, prova da restauração é que ele tem 10 filhos e com ela, porque o texto não vai dizer que ele arranjou uma segunda esposa. Foi com a mesma esposa, o que significa que a crise no casamento também passou. E a quinta coisa que a gente descobre, a questão das amizades. Interessante que Deus vai dizer para Jó assim: Jó, eu quero que você ore pelos seus amigos, porque eu quero perdoá-los, mas eu quero que você ore pelos seus amigos. Por que Jó tinha que orar para eles? Porque os amigos machucaram o coração de Jó. Porque os amigos, eles falharam com Jó. Os amigos traíram a confiança de Jó. Os amigos disseram coisas que machucaram o coração de Jó. E quando Jó vai orar pelos amigos, antes de poder orar, ele tinha que ter feito o quê? Tinha que ter perdoado os amigos. Porque senão ele não seria capaz de poder orar por eles. Lembra da oração do Senhor? Perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Se você for até o santuário para poder oferecer um sacrifício a Deus e se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai te reconciliar com ele. Isso aconteceu na experiência do Jó. Seus amigos tinham sido maus para com ele, mas ele perdoou os amigos e ao mesmo tempo ora por eles. E era enquanto ele estava deixando de lado a mágoa e estava agora num processo de intercessão que o Senhor restaurou tudo isso. Todas as outras crises acabaram sendo restauradas enquanto ele orava pelos seus amigos. Eu quero que você compreenda, meu amigo, que nós não somos capazes de entender tudo o que está envolvido no meio dessa crise do coronavírus. Nós não somos capazes de entender os porquês. Nós não somos capazes de entender porque é que, de alguma maneira, o Senhor Deus permitiu que os limites de atuação do inimigo aumentassem. Por que que ele agora está deixando que o inimigo trabalhe de forma mais intensa? Quantas pessoas estão morrendo todos os dias? Quantas famílias estão sendo machucadas, feridas pela perda? Corações que estão sangrando, gente que tá doente, gente vivendo crise financeira, e gente que está com medo, e gente que está longe do caminho do Senhor Deus e ainda assim está sofrendo. Por que é? A gente não é capaz de entender os porquês, então não te fixa neles. Mas abre o teu coração para Deus e entenda que Ele está contigo. A promessa de Deus é de que Ele estará conosco em todo o caminho. E se a nossa fé estiver alicerçada em Deus, nós vamos passar por essa crise. Em nome do Senhor Jesus. E escuta o que eu estou te dizendo. Essa crise vai passar. Essa crise vai passar. Pastor, mas e se por acaso eu encontrei o coronavírus? O Senhor Deus pode agir e pode te curar. E se Ele não curar, até a morte para você vai ser lucro. Portanto, no final das contas, quem está com Deus sempre vai ter lucro. Quer viva ou morra. Se você viver, você vai ter história para poder contar. Deus agiu e me curou. Louvado seja o nome dele. Mas e se você descansar? Bom, se você descansar em Cristo Jesus, primeira coisa que você vai ver, o céu se abrindo, Jesus voltando em poder e glória e a voz de Jesus te chamando da sepultura. Então é lucro também. Então nesse momento descanse no Senhor. E ao invés de tentar fazer acusações contra Deus, tentar descobrir o porquê e ao mesmo tempo ficar só se fixando nas crises, olhe para Deus e entenda quem é Deus e quem é você nesse processo todo. Coloque o teu coração diante do Senhor Deus e Ele, sendo Deus, na sua soberania, Ele vai te ajudar a ultrapassar essa crise e a conseguir vencer. Eu queria orar junto com você agora. A você que talvez vivendo uma crise, talvez você acabou descobrindo que a tua crise não é tão grande quanto a crise que Jó viveu, mas você quer ter a mesma postura de Jó, você quer olhar para Deus e entender quem é Deus, entender que Ele está do teu lado e entender que essa crise vai passar de um jeito ou de outro e quer viver uma experiência igual a de Jó, quer dizer como Jó disse lá no capítulo 42, verso 2, sei que podes fazer todas as coisas e que ninguém pode frustrar os seus planos. Isso, se você fixar isso na sua cabeça hoje, eu já estou feliz. No final desse sermão, você entender isso, que Deus pode fazer todas as coisas e que ninguém pode frustrar os planos dele. Se você entendeu isso, eu já estou feliz da vida. Mas eu queria orar com você agora, para que Deus te dê fé suficiente para que você seja capaz de dizer como o Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Você quer fazer isso agora? Então una-se a mim nessa prece. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado porque apesar de termos que viver situações de sofrimento, de luta, de dor, ainda assim o Senhor está conosco em cada parte do caminho.
Às vezes não somos capazes de compreender, como Jó também não entendeu. Às vezes não somos capazes de poder ter sossego, porque a gente queria respostas, faz parte da nossa natureza. Mas ajuda-nos a agir por fé, e não por aquilo que são as coisas que somos capazes de ver, Pai. Não somos capazes de entender o que está acontecendo por detrás dos bastidores no mundo espiritual. Mas também sabemos que o Senhor é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. E que todas as respostas que buscamos nós podemos encontrar em Ti. Então agora, Pai, ajuda-nos a descansarmos no Senhor. Ajuda-nos a sair dessas crises. Estou orando especificamente, Pai, por esse irmão, por essa irmã, que já está vivendo o reflexo dessa crise financeira no seu lar. Pai, não permita que o pão falte nessa casa. Não permita que esse seu filho, essa sua filha tenha, deixe de conseguir aquilo que é o essencial para a sua sobrevivência. Abençoe esse seu filho, essa sua filha. Abençoe esses que estão doentes, Pai. Nós queremos que o Senhor é o médico dos médicos. Então, age na história deles. Coloque um muro poderoso em volta dos seus filhos, Pai, para que esse vírus não entre nas nossas casas, nas nossas famílias. Protege-nos. Mas, acima de tudo, fortifica a nossa fé em Ti. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Permaneça junto conosco. Você já sabe que todos os sábados, através do Instagram da Igreja do Jaguaré, da IASE Jaguaré, a gente está aí transmitindo o culto ao vivo. Aos domingos à noite e às quartas-feiras às noites, às 19h30, o pastor Marcelo Vieira, que é o nosso pastor auxiliar daqui do distrito, está também dirigindo cultos. E ao mesmo tempo, hoje quero aproveitar para poder te desafiar a assistir o culto do pastor Luiz Gonçalves na TV Novo Tempo. Ele hoje vai estar começando todo o trabalho de Semana Santa. Durante toda essa semana, nós teremos a possibilidade de assistir de casa a Semana Santa, que vai estar sendo transmitida através da TV Novo Tempo. Não se esqueça de convidar um vizinho teu para poder assistir na casa deles, sem ajuntamento. É cada um na sua casa, mas para podermos estar alargando também o reino de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenha um feliz sábado.